É isso aí, meus amigos, bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Vamos fazer aqui a correção da AP de 2019, terceiro bimestre. Vamos começar aqui com a correção da AP do primeiro ano, aqui ó, primeira série do ensino médio, questão 1. Observe a sequência das figuras abaixo. Então você tem aqui ó, uma sequência de figuras, 3 figuras, e a quantidade de quadradinhos aqui ó, 3 quadradinhos nessa, 3, 3, 3 aqui ó, 9 quadradinhos nessa, e essa daqui você tem ó, 3 quadradinhos iguais a essa daqui ó, então são 9 mais 9 mais 9, tá? Olha aqui ó, esse daqui temos 9 mais 9 aqui, certo? E mais 9 aqui, entendeu? Bom, vamos ver a pergunta então. Seguindo o mesmo padrão observado, a divisão do total de quadrados da figura 8 pelo total de quadrados da figura 3 resultará em... Então vamos observar aqui o padrão, né? Você começou com 3 na figura 1, ou seja, 3 elevado a 1. Na figura 2 você tem 9, que pode ser escrito na base 3 elevado a 2. Então, ó, o expoente vai ser o número da figura, percebeu? E aqui, essa daqui, a terceira figura, vai ser 27 quadrados, ou seja, 3 ao cubo. Olha só, 3 elevado ao número da figura. Portanto, na oitava figura, teremos o quê? 3 elevado a 8, certo? O total de quadradinhos na oitava figura vai ser o 3 elevado a 8, que é o número da figura. E o total de quadrados na figura 3... A figura 3 é 3 elevado ao cubo. Então, vamos ver como é que fica aí essa divisão. Então, vamos lá. Muito bem. Bom, a divisão vai ficar o seguinte, ó. Você tem aqui, então, 3 elevado à oitava, dividido por 3 elevado ao cubo. Pela propriedade das potências, divisão de potências de mesma base. Você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, você vai ter o quê? 3 elevado à quinta potência. Alternativa letra C. Beleza? Vamos fazer a próxima aqui rapidão. Muito bem, questão 2 agora. Ó. No círculo mágico abaixo, o produto dos três valores partindo do centro para a extremidade resulta sempre em 5 elevado à quinta potência. Tá? Então, perceba o seguinte, ó. O produto, por exemplo, vamos pegar aqui, esse produto aqui, ó, do centro para a borda, do centro para a periferia, olha só, daqui para cá. Ó. Se você fizer esse produto, você terá o seguinte, ó, 5 que multiplica 5 ao cubo, que multiplica 5 elevado à primeira. Multiplicação de potência mesma base, conserva a base, soma-se os expoentes. Aqui, quando não tem nada, é 1. Tá? Então, aqui nós temos aqui, ó, 1, 4, 5. Então, de qualquer um que vocês fizerem aqui, ó, sempre vai resultar nesse mesmo valor, tá? Por exemplo, aqui, ó, 5 vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, 5 elevado à quinta. Ok? Bom, seguindo esse padrão aí, a partir do padrão observado, o valor de x é... Então, quer dizer, onde é que tem o x aqui, ó? Tem x aqui. Podemos pegar esse daqui, ó. Daqui para cá. Ok? Ou também podemos pegar esse daqui, ó. Daqui para cá. Todos eles vão resultar em 5 elevado à quinta potência. Portanto, nessa linha aqui nós temos, partindo do centro, nós temos 5, que multiplica 5 elevado a menos 7, que multiplica x. Lembrando que isso aqui tem que resultar em 5 elevado à quinta potência. Aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma-se os expoentes. Quando não tem nada, é 1. 1 menos 7, menos 6. Isso aí vezes x. Do outro lado, nós temos 5 elevado à quinta potência.
5 elevado a menos 6 está multiplicando, vai passar dividindo. Ou, se você preferir, você pode inverter a base antes de passar para divisão. Antes de passar dividindo, multiplicando, né? Então, você inverte a base aqui, ó. 5 elevado a menos 6 é a mesma coisa que 1 sobre 5 elevado a 6. Isso aí, vezes x. Portanto, o 5 elevado a sexta vai passar dividindo. Aliás, vai passar multiplicando, né? Então, você vai ter o seguinte, que o x será igual a... Vamos subir um pouco aqui a tela. Pronto. O x será igual a 5 elevado à quinta, que multiplica 5 elevado à sexta. Portanto, o valor do x é, conserva a base, soma-se os expoentes. 5 mais 6, 11. 5 elevado a 11, alternativa E. Beleza, vamos fazer mais uma. Olha aí a questão 13 então, hein? A representação gráfica da função exponencial f de x igual a 1/3 elevado a x é... Bom, olha só, de cara você tem uma parábola. Parábola é a equação do segundo grau, ou seja, é o gráfico da função y igual a ax² mais bx mais c. Nesse caso aqui, ó, o c vale 0, porque está passando por aqui, ó. E você tem o seguinte, deixa eu ver aqui. Só dá para afirmar isso só. C é igual a 0. Mas essa função aqui é do segundo grau, então não pode ser essa daqui. Bom, essa daqui, ó, é exponencial, tá? Exponencial decrescente. Essa daqui é uma reta. Reta não pode ser uma reta, tá? A equação da reta, aliás, a função afim, né? A função do primeiro grau é ax mais b, do tipo ax mais b. Não é exponencial. Bom, essa daqui também é exponencial, olha só. Crescente, exponencial crescente, exponencial decrescente. Vamos ver. Deixa essas duas aí por enquanto. Essa daqui, a e, é uma função logarítmica, tá? Essa daqui é a função do tipo y igual a log de x. Ela é a inversa da exponencial, tá? Então, portanto, temos aqui, ó, a b e a d para decidir. Então, perceba o seguinte, ó. Quando x for 0, qualquer que seja a base, sempre vai dar 1. Então, as duas têm que passar pelo 1. Tem que passar por esse ponto aqui. E elas estão realmente passando por aqui. Porém, observe o seguinte, ó. Quando você tem uma função exponencial, ou seja, uma base elevado a um expoente, x, se o x for positivo, por exemplo, aqui, ó, nesse caso aqui, o x é positivo, tá? Se o x for positivo, o que vai acontecer com o resultado? Ele vai ser crescente se o a for maior que 1, tá? Então, conforme você aumenta aqui, ó, o valor de x, a sua função, nesse caso aqui, ó, está decrescendo, tá vendo? Então, é decrescente. Agora, essa daqui, ó, quando você aumenta o valor de x, né, do expoente, ela cresce. Portanto, é o seguinte, ó, para esse caso aqui, que o a está entre 0 e 1, tá? O que acontece? A função é decrescente. Alternativa B, decrescente, tá? Conforme se aumenta aqui o expoente, o que vai acontecer? Ó, por exemplo, vamos calcular aqui alguns valores, ó. Quando f de x para x igual a 1, você vai ter o quê? 1/3, tá? Então, quando x for igual a 1, você vai ter aqui, ó, 1/3. Nesse caso aqui, quando x igual a 1, você tem o quê? 3. Tá vendo aqui? 3. Então, por isso que não é essa daqui, ela é decrescente. Beleza? Vamos fazer mais uma. Olha aí a questão 4 agora, hein? Benê, aluno do curso de matemática, fez um acordo com sua amiga Inês. Iria lhe dar 80 centavos no primeiro dia e iria aumentar em 80 centavos o valor dado por dia. Primeiro dia 80 centavos, o segundo dia o dobro, o terceiro dia o triplo e assim por diante. Enquanto ela deveria lhe dar 0,05 centavos no primeiro dia e ir dobrando o valor a cada dia. 5 centavos no primeiro, 10 centavos no segundo, 20 centavos no terceiro e 40 centavos no quarto, assim por diante. No oitavo dia, Inês percebeu que estava pagando o mesmo tanto que estava recebendo de Benê
e o questionou sobre o motivo para isso estar acontecendo. Benet demonstrou que o valor pago por ela era descrito por uma função exponencial g de x igual a 0,05 vezes 2 vezes x menos 1, enquanto o valor recebido poderia ser representado por uma função afim, 0,8 vezes x. Os gráficos que representam os valores pagos e recebidos por Inês são... Então, vejamos aqui, ó. Você tem essa função aqui, que começa, ó, decrescente aqui nesse pedaço aqui, tem valores negativos, ó. Então, ninguém estava devendo para o outro no começo, né? Então, ó, por causa disso aqui, né? Não vamos nem analisar esse gráfico aqui, porque tem uma parte aqui, né, com dias negativos, tá? Bom, aqui você tem também uma parábola com concavidade para baixo. Quer dizer, cresceu até aqui e depois começou a diminuir. Não, né? Se você está pagando cada vez mais, cada dia você paga um pouco mais, é crescente, tá? Sempre crescente. Então, essa daqui também não é. As duas funções são lineares aqui, ó. E além disso, uma é decrescente e além disso, uma tem valores, ó, para x negativo. Então, também não é. Vejamos aqui a D e a E. Olha só. No gráfico da letra D, você tem uma reta, ou seja, uma função afim. Porém, veja bem, você tem aqui, ó, também para valores negativos do tempo, tá? Então, na minha opinião, né, essa questão está com problemas, tá? Bom, o correto pelo gráfico, se não tivesse essa parte negativa aqui, ó, seria essa daqui, ó. Você começa com 0 e vai sempre aumentando a mesma coisa. Esse daqui você começa com um pouquinho, né, 0,05, e depois, ó, aqui, que parece que é 8, ó, você vai atingir o mesmo valor, tá vendo? Vamos ver se é 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. No 8º dia, eles estão pagando, pagando e recebendo a mesma coisa, tá vendo? Então, seria essa, mas tem essa ressalva aqui, ó. Não poderia ter essa parte aqui depois do 0 aqui, tá bom? Enfim, essa daqui deve ser a correta segundo o gabarito, porém, como eu disse, aí tem alguns erros aí nessa questão. Tá, essa daqui não vamos nem analisar, mas você percebe que uma delas é, ó, decrescente, então não corresponde à situação descrita no problema, tá bom? Vamos fazer mais uma aqui. Olha aí, questão 5 agora, hein? O William aplicou R$300 na poupança de um determinado banco, onde seu dinheiro renderia conforme a função f de t igual a 300 vezes 1,1 elevado a t, com t representando o tempo em meses. Após 2 meses rendendo nesse banco, o dinheiro de William aumentou para... Então, vejamos aqui. Essa questão é só você aplicar a fórmula que foi dado no exercício aqui, no problema. Então, aqui, ó, vamos usar essa função aqui para calcular o valor, né, do dinheiro do cara aqui depois de 2 meses. Então, para t igual a 2. Então, vamos calcular o f de 2, né, o f de t para t igual a 2. Então, vai ser 300 que multiplica 1,1 elevado ao t, que é 2 meses. E aí você deve lembrar que 1,1 ao quadrado, ou seja, 11 ao quadrado, né? Porque você faz a conta de multiplicação sem considerar a vírgula, e depois você conta as casas decimais, é 121, tá? Não vou perder tempo fazendo aqui, porque eu já lembro de cabeça que 11 vezes 11 é 121, e aqui duas casas decimais, 1, 2, vírgula. Então, você tem aqui que o f de 2 vai ser 300 que multiplica 1,21. Então, você aproveita esse cálculo aqui, ó, coloca vezes 3, né? E depois coloca mais 3 zerinhos. Então, 2 zerinhos, né? Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 1, 2, vírgula. Mas temos aqui, ó, colocar 2 zerinhos, porque aqui era 300. Então, 1, 2, vírgula. R$363 é o valor que ele vai ter depois de 2 meses, alternativa C.
É isso aí, questãozinha bacana, só você substituir na fórmula que foi dada, beleza? Vamos fazer mais uma questão aqui. Olha aí, questão 6 agora, hein? A Vitória régia é uma planta aquática típica da região amazônica. A área ocupada por essa planta em metros quadrados obedece à função f de x é igual a 3 vezes 2 elevado a x, onde x representa o tempo em dias após a inserção da primeira Vitória régia num determinado lago. Após 8 dias da inserção da Vitória régia num lago, a área ocupada por essas plantas será de... Então, mais uma vez aqui, a aplicação da fórmula, né, da função aqui, ó, da lei. Essa é a lei de formação, né, aqui, da área, né? Quantos dias aqui? 8 dias após. Então, vamos verificar aqui, né? X é o tempo. Ó, x aqui representa o tempo. Tá? Então, é só substituir na fórmula. Então, vamos calcular aquela função ali para o x igual a 8. E vejamos aqui quanto que vai dar. Ó. Então, vai ficar 3 que multiplica o 2 elevado à oitava potência. Isso aí vai dar um f de 8, vai ser igual a 3 vezes 2 elevado à oitava potência. Isso daqui é potenciação, para quem não lembra, você tem lá o 2 multiplicando ele mesmo 8 vezes, tá? É isso que é potenciação. Tá? A base se repete no produto. Então, produto de fatores iguais é a potência. Isso aqui é 2 à oitava. Então, vejamos aqui quanto vai dar. Ó. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32 vezes 2, 64 vezes 2, 128 vezes 2, 256. 256. Veja que aqui nas alternativas, ó, não precisava nem fazer o 3 vezes 256, porque vai dar 768, né? Não pode dar nenhuma dessas outras aqui, porque é o triplo, né? O triplo de um número não pode ser menor que ele mesmo. Então é isso. Mas vamos fazer o cálculo aqui para a gente treinar aqui a multiplicação rapidamente, vai. 256 vezes 3, quanto que vai dar? 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 5, 15, com mais 1, 16, vai 1. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. 168 metros quadrados. Vamos fazer mais uma questão aqui da 24ª AP. Olha aí uma questão 7. Na aula de matemática, Ana aprendeu alguns procedimentos de cálculos com logaritmos. Para calcular log de 6, por exemplo, Ana usou log de 2 e log de 3. E faz log de 6 igual a log de 2 vezes 3, que é a soma aqui do log de 2 mais log de 3, aproximadamente essa soma aqui. Da mesma forma, Ana encontrou os seguintes resultados aproximados, respectivamente para os log de 60 e log de 600. Então, vamos ver quanto que é, né, o log aproximado aqui. Então, usando aqui o que ela acabou de aprender na aula, ó, vamos escrever o log de 60, por exemplo, dessa forma aqui. Ó. Logaritmo de 60 vai ser o quê? 6 vezes 10. Beleza? E o logaritmo de 600, podemos fazer da seguinte forma. Ó. Podemos pegar o resultado anterior, né? Log de 60, que vamos obter aqui agora, e colocar aqui, ó, vezes 10 de novo. Tá? 60 vezes 10. Ou poderíamos também, ó, pegar aqui e fazer 6 vezes 10 ao cubo, ou 6 vezes 10 ao quadrado, ou 6 vezes 10 6 vezes 100, né, que é 600. Vamos fazer dessa forma aqui, tá? Então tem esses outros jeitos de você fazer também, vou fazer desse jeito aqui, tá? Então log do produto é igual à soma dos logs. Então log de 6 mais o log de 10. Lembrando que aqui, quando não tem a base do logaritmo, é o logaritmo decimal. Então aqui nós vamos ter uma soma simples aqui, ó. Log de 60 deu quanto? Tá aqui, cadê? Olha só, log de 60 é isso aqui, ó. 0,77. Então é 0,77 mais log de 10, ou seja, 10 elevado a 1, que é igual a 10, ou seja, log de 10 é igual a 1. Tá? O logaritmo é o expoente, nada mais que o expoente. Então você tem aqui 1 mais 0,77, ou seja, 1,77. Aí você vem aqui nas alternativas, ó. Só tem uma que começa com 1,77, você já logo de cara já mata. Né? Se fosse um vestibular ou um vestibulinho, qualquer coisa aí que demande tempo, né? Tem menos tempo para fazer, você já nem
perderia tempo calculando o outro. Tá? Já ia direto na resposta. Mas vamos fazer aqui, como a AP, geralmente vocês têm bastante tempo para fazer, dá tempo suficiente, são apenas 12 questões. Nos vestibulares, no vestibulinho, por exemplo, são 50 questões, né? E de todas as matérias. Então vamos aqui, ó. Então você pega aqui o resultado anterior, né? Então aqui o log do produto é igual a log, é a soma dos logs. Então você tem log de 60 mais o log de 10. Então você vai ter o log de 60, que você acabou de calcular ali, 1,77, mais o log de 10, que é 1. Então você tem 2,77. Beleza? Vamos fazer mais uma questão aqui. É isso aí, questão 8 agora, hein? Sejam x e y números reais tais que x maior que 0 e y está maior que 0 diferente de 1. Se log de x na base y é igual a 5, então o valor de log de x ao quadrado na base y é... Olha aí, vejamos aqui então essa questão aqui. Vejamos aqui. Certo, muito bem. Então aqui a propriedade do logaritmo aqui que ele quer saber, ó. Vamos escrever aqui, ó, log de x ao quadrado na base y. Pela regra do tombamento, ou seja, você pega o expoente aqui e joga ele lá para fora, né, do logaritmo, você terá o seguinte, você terá o dobro de log de x na base y, ou seja, o dobro de 5, né? Log de x na base y é 5, então você tem aqui 2 vezes 5, e 2 vezes 5 é 10. Costuma ser 10, né? Então aqui na alternativa C você encontra essa resposta, beleza? Vamos fazer mais uma questão, lembrando que essa questão aqui, essa prova da AP, a 24ª edição. Olha aí, questão 9, análise de gráficos. Vamos ver aqui, ó. As funções exponencial e logarítmica são consideradas funções inversas. Assinale a alternativa que apresenta o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x e da sua inversa, a função log de x na base 2. Então vejamos aqui, ó, que temos aqui uma base maior que 0, né? Ou melhor, maior que 1, que maior que 1 essa base. Então você vai ter uma função crescente. Então pode ser essa daqui, né, que passa pelo 1, né, obrigatoriamente. Essa daqui também é. E essa daqui também é. Agora essa daqui é decrescente, ó. Não pode ser. Essa daqui, duas retas, não pode ser de jeito nenhum. Então aí já elimina aí, não é. Essa daqui você tem uma função decrescente e uma função logarítmica. Tá? Essa não é, porque essa daqui é crescente. Aqui você tem duas funções exponenciais. Né? E não pode ser duas funções exponenciais, porque uma é exponencial, a outra é logarítmica. Aqui você tem, ó, o gráfico de uma função exponencial. Tá aqui, ó. Tá? Então vamos verificar o seguinte, ó. Fazer um teste. Quando x for igual a 1, a função vai assumir o valor 2, tá? X igual a 1 vai dar 2. E nesse caso aqui nós temos o quê? Vejamos aqui, ó. Quando x igual a 0, beleza. Quando x igual a 1, tá certo. Bom, o que tá de errado aqui é o seguinte, ó. Ao que me parece aqui, esses dois, A e a C, né, no caso aqui não pode ser a A, porque o gráfico aqui, ó, né, tá cruzando o eixo Y, tá? Ao que me parece, é isso que está errado aqui, ó, né? Mas como esses gráficos têm uma péssima resolução, não dá para afirmar que isso daqui, né, quando o y for, sei lá, menos 3, que a função vai assumir o valor de 0, tá? Não dá para afirmar isso daí. Mas, né, como aqui a gente está na AP, tudo é possível. Eu, na minha análise, letra C, tá? Então, letra C é a correta, porque o gráfico não encosta, né, nos eixos aqui. Né? Nenhuma das duas pode ter o gráfico. Né? Essa curva não pode triscar aqui. Pode chegar bem perto, mas não pode passar, né, ou encostar no eixo. Tá? Não existe função exponencial, não existe para valor x igual a 0. E a função logarítmica
não existe para o y igual a 0, tá? Então é isso. Vamos fazer mais uma questão. Aliás, voltando aqui, ó, você pode dar uma testada aqui também nessa função, essa função logarítmica, não é isso? Então, ó, 2 elevado à primeira potência vai dar, quando o x for 4, isso aqui o y vai ser 2, ó, quando o x for 4, tá vendo aqui, ó, quando o x for 4, o y teria que ser 2, e nesse caso aqui o y está sendo 1, tá? Por quê? Porque 2 elevado a quadrado vai ser 4, tá? 2 elevado ao quadrado é 4, então quando x for 4, aqui em cima, aqui teria que ser 2, então é essa daqui mesmo, tá? Por esse motivo, não é pelo motivo que eu falei aqui não, porque no gráfico não dá para afirmar aqui que essa linha está passando ou encostando no eixo y, tá bom? Então esse argumento aqui é mais sólido, tá? De verificar aqui, ó. Para o x igual a 4, o y teria que ser 2, tá? Então por isso que não é A, beleza? Vamos fazer mais uma aqui. Mais uma análise de gráfico. Questão 10, ó. Assinale o gráfico que representa a função f de x igual a logaritmo log, né, de x na base 3. Então você tem aqui, ó, uma função logarítmica aqui, uma função aqui que parece logarítmica, mas não é. E por quê? Porque ela passa pelo zero, tá vendo aqui, ó? Tá passando pelo zero, não existe. Ela não pode ultrapassar aqui o eixo, ela vai ser tangente aqui, ó, sempre tangenciando o eixo, passando pelo 1. O que mais? Essa daqui é exponencial, não pode ser. Essa daqui, função linear, afim, não pode ser. Essa daqui exponencial e além disso está passando pelo zero, aqui, pelo x aqui, ó, cortando o eixo x. Então, não é essa daqui também. Está errado. Tá? Esse gráfico aqui parece uma exponencial decrescente, mas também não poderia ser classificada dessa forma. Então, por eliminação, né, letra A. Mas você poderia testar também. Ó. Quando x for igual a 1, ou seja, quando x for igual a 1, o y vai ser 0. Por quê? Todo número elevado a 0 é igual a 1, certo? Então, essa daqui. Muito bem. Ou você poderia também testar aqui, ó. Quando que o x vai ser 3? Quando o y for 1, né? Então, 3 elevado a 1 é igual a 3. É isso. Vou fazer mais uma questão aqui. Muito bem, questão 11 agora. Em um site do Wikipedia, não sei o que lá, informa que uma xícara de café contém cerca de 100 miligramas de cafeína, cuja meia-vida no corpo humano é de aproximadamente 3 a 7 horas. Supondo que a cada 4 horas depois de ingerido o café, a concentração de cafeína no sangue caia pela metade, atenção nesse dado aqui, ó, cai pela metade. Podemos modelar essa situação pela função de decaimento exponencial. Então perceba o seguinte, que ele falou que cai pela metade, só que a função que ele nos deu aqui, ó, está caindo 16%. Então não está caindo pela metade, coisíssima nenhuma, né? Está caindo aqui por 16%. Mas enfim, é a concentração de cafeína no sangue após ter horas de consumo. Segundo a situação descrita acima, uma pessoa que ingeriu uma xícara de café às 7 horas da manhã, então perceba que isso aqui é um horário, não é o tempo, é uma hora, terá uma concentração de 16 gramas de cafeína no sangue aproximadamente às, então ele quer saber a hora, não quer saber o tempo, tá? Mas precisamos calcular o tempo para saber a hora. Vamos lá. Vou pegar um pouco de espaço aqui. Então você tem a pessoa ingeriu lá uma xícara de café da manhã, ou seja, 100. Ela ingeriu 100 miligramas, né? Então ela quer saber quanto tempo, né? E vai ficar com 16. Então você tem 16 que é igual a 100, que multiplica 0,84 elevado ao tempo. Então você pode fazer o quê? 100 passa dividindo, você vai ter 16 dividido por 100 é 0,16. E aqui desse lado você tem 0,84 elevado ao tempo. Analisando aqui o que ele nos deu, os dados aqui, ó, você tem o logaritmo de 16 e o logaritmo de 0,84. Portanto, aplicando a propriedade da igualdade, você vai o quê? Calcular o log dos dois lados, né? Então, log de 0,84t. Isso aí, ó,
você vai ter o seguinte, isso aqui é só substituir, 0,16 é menos 0,79 e pela regra do tombo você tem aqui o t multiplicando o log de 0,84 que é menos 0,076. Beleza? Isolando aqui o tempo, né, o tempo vai ser igual a isso aqui está multiplicando, vai passar dividindo o 0,79. Então, você tem 0,79 dividido por menos 0,076. Bom, isso daqui aproximadamente, cara, você pode fazer uma aproximação aqui, ó, para 0,07 ou 0,8 dividido por 0,8, tanto faz, tá? Bom, 0,8 dividido por 0,08, como a diferença aqui é uma casa decimal, provavelmente vai dar o quê? Ou 10, vai dar 10, né? 10 horas. 10 horas aqui, tá? Esse dividido por esse aproximadamente 10 horas, menos começo dá mais. Então 0,7 dividido por 0,07. Mesma coisa se pegar 7 dividido por 0,7, tá? Você pode também pensar dessa forma. Enfim, 10 horas é o tempo para chegar nessa concentração aproximadamente. Como ele não quer o tempo, ele quer a hora, então você tem que somar aqui 10 horas mais a hora que ele tomou o café. Então é 10 mais 7, 17 horas. Esse é o horário, tá? 17 horas é o horário. Alternativa C. Vamos fazer aqui a última para finalizar essa correção. Muito bem, a última questão aqui, ó. Enem 2018 modificado. Um contrato a ser pago em 120 parcelas de R$ 640 a uma taxa de juros compostos de 1,4% ao mês concede uma redução de juros em parcelas pagas antecipadamente de acordo com o período de antecipação. Nesse caso, paga-se o valor presente, que é o valor naquele momento, de uma quantia que deveria ser paga em uma data futura. Um valor presente P, submetido a juros compostos com taxa I, por um período de tempo N, produz um valor futuro V determinado pela fórmula. Então, você tem a fórmula aqui para calcular o valor futuro. Por quantos meses deve ser antecipado o pagamento de uma parcela deste empréstimo para que seu valor futuro seja reduzido pela metade? Utilize os seguintes valores para log de x. Então, você tem log de 2, log de isso aqui e esse outro log aqui. Muito bem. Parece complicado, mas não é. Então, você tem a parcela de R$ 640 é o valor da parcela, tá? Então, vamos montar a conta aqui, ó. Então, o valor futuro vai ser metade do valor da parcela, ou seja, se o valor futuro é 600, se o valor futuro é 620, não é isso? Deixa eu ver aqui, 640. Se o valor futuro é 640, tá? Então nós queremos o quê? Que ele seja metade, ou seja, 320, tá? Então vamos copiar aqui, ó. Então aqui o valor presente, se eu pagar hoje a parcela, o valor da parcela é 640, né? O valor atual da parcela. Se eu antecipar, eu quero saber quanto tempo, né? Quantos meses eu vou antecipar para que a parcela reduza a metade. Então, copiando aqui, ó, o valor presente, 640, o valor futuro, quero que seja metade. Vezes 1 mais a taxa, que é 1,4%, né? Então, aqui vai dar 0,014. Tá? É isso aqui, é 1,4 dividido por 100, beleza? Esse valor aqui, ó. Sempre se trabalha em decimais. E aqui, o número de meses. Muito bem. O 640 está multiplicando, vai passar dividindo o 320. Então, você tem 320 desse lado, dividido por 640, ou seja, já vou falar já. Aqui você tem 1,014 elevado a n. Aqui, ó, simplificando por 320, você vai ter 1 em cima, 2 embaixo, né? Simplificação, divide por 320 em cima, dá uma vez só. Divide por 320 embaixo, dá apenas 2. E aqui você tem 0,14 elevado a n. Bom, observando aqui o seguinte, você tem, ó, o valor desse log disso aqui, e você tem um log de 2. Pode também escrever isso daqui, ó, como sendo 10. Deixa eu ver aqui o que dá para fazer aqui.
Aqui é metade, né? Então seria metade de 10. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Ah, sim. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui podemos fazer o seguinte. Escrever o meio dessa forma aqui, ó. 2 elevado a menos 1. Tá? Que continua sendo o meio, tá? 0,14 aqui elevado a n. Agora sim a gente aplica o log, ó. Então fica log de 2 elevado a menos 1, que é igual a log de 1,014 elevado a n. Disso você terá o seguinte, ó, pela regra aqui do tombamento, o menos 1 vem para cá multiplicando o log de 2, que nós temos na tabela, e o n vem para cá multiplicando o log de 1,014, que também temos na tabela. Substituindo os valores pelos valores da tabela, ó, menos 1 vezes 0,3, que é igual aqui 0,06. Então, n vezes 0,006. Isso aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então, nós temos o valor da parcela igual a n, vai ser igual a 1, ou melhor, menos 0,3, né, que é menos 1 vezes 0,3, dividido por 0,006, tá? Se você não quiser trabalhar com vírgula, você pode fazer o seguinte, ó, multiplicar em cima e embaixo por 1000. Então, você vai ter aqui, ó, 0,03 vezes 1000 vai ter 3 casas decimais, ó, vai dar 300, né? E aqui, 0,05 vezes 1000 vai dar 6. Então, você vai ter o seguinte, ó, 300 dividido por 6 vai dar 50 meses, tá? Então, 50 meses aí é o prazo, o número de meses aqui para eu antecipar a parcela em 50 meses, eu vou pagar só metade, tá? Bom, tem que ser um financiamento muito longo aí para você, né? 50 meses é bastante coisa. Mas é isso, se você antecipar, você paga metade, você antecipar 50 meses aí a tabela, beleza? Com isso, terminamos aí a correção da AP, 24ª AP. Essa daqui é da primeira série do ensino médio, atendendo aí a vários pedidos aí do pessoal aqui no canal, né? Se você gostou aí, deixa seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva por gentileza aí e assista os outros vídeos. Você vai encontrar aqui no canal diversas playlists aí de ETEC, Enem e Senai e outras coisinhas aí, beleza? Deixa um abraço aí para vocês aí. Até a próxima.